A maior vingança que o narcisista, considerando o narcisista como adjetivo masculino, não apenas aquela pessoa do sexo masculino, não, porque narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista, independe do sexo, porque é um transtorno de personalidade, acontece aqui na mente, então o sexo biológico não tem nada a ver, ok? A maior vingança dele é entrar com a ação revisional de alimentos contra a vítima. Isso quando o casal tinha filhos menores. E a vítima já segue meu canal, já sabe que tem que bloquear o narcisista de tudo, bloquear de todas as redes sociais e não apenas o narcisista, porque eu já ouvi do próprio narcisista de que ele rastreia as redes sociais da sua ex. Quando eu estava com ele e ele tinha uma ex, que tinha discussão jurídica inclusive, ele rastreava através de outras pessoas. De pessoas que estavam ligadas a ele e que têm amigos em comum com a outra vítima. E é aí que a gente pensa, se ele fez isso com a outra, com toda certeza vai fazer comigo, sim. Só que aí é que a gente faz, já sabendo dessa atitude do narcisista, nós não bloqueamos apenas o narcisista, mas toda a tralha da família dele, todos um por um, e até mesmo amigos. Existem amigos, lógico, que às vezes durante a constância do matrimônio, do relacionamento, nós acabamos conhecendo outras pessoas que na verdade elas se tornam às vezes até mais nossas amigas do que amigas do narcisista. E às vezes a gente acaba fazendo meio que um teste, porque toda vítima de RAP, do relacionamento amoroso patológico, que é no caso do narcisista, ela fica desconfiada até da sua própria sombra. Então, às vezes, a gente meio que faz alguns testes para saber qual é o nível de confiabilidade daquela pessoa. E aí, às vezes, a gente mantém, sim, algumas pessoas amigas nossas e sabe que elas não são leve e trás. E aí, o narcisista, estando bloqueado, o que ele vai fazer? Entrar com a revisão de alimentos. Porque às vezes você nem posta mais coisas da sua vida. Você não posta nem fotos do seu filho. Ora, se o narcisista quer saber como é que tá o seu filho, venha visitar. E preferencialmente visita assistida. Porque quando se trata de narcisista, nós sabemos que quanto menos contato o narcisista tiver com seu filho, menor será o trauma que o seu filho terá. Porque o narcisista é um ser de trevas, é uma pessoa completamente desequilibrada, cheia de manipulação e certamente ele usará o seu pequenino filho como uma manobra de manipulação. Por isso que é extremamente importante fazer com que o seu filho passe por um psicólogo especialista nessa parte de transtornos mentais, você já esclarecendo como que é a dinâmica da sua família, como que era a dinâmica do seu ex, para a psicóloga ou psicólogo já irem trabalhando essa parte do seu filho, porque uma coisa é fato. Nós não temos como proibir a nossa criança, os nossos filhos, eternamente de ter contato com o narcisista, tanto com o pai quanto a família. Um dia vai acontecer. Se o juiz não estabelecer as visitas e o infeliz vir buscar o seu filho, passando o final de semana, dividindo as férias, ao longo da vida, o seu filho ele vai se encontrar com narcisistas. Isso porque oficialmente 1 a cada 5 pessoas possui o transtorno de personalidade narcisista. Isso é uma estatística oficial. Então, não é besteira. E tem que começar desde cedo. Então, o meu filho já começou a fazer psicologia, fazer tratamento psicológico, exatamente para ele não ser manipulado por absolutamente ninguém, para ele não passar pelo inferno que eu passei na minha vida inteira sendo manipulada por outros. Agora chega! Eu não quero que o meu filho seja manipulado. Então, por isso que desde cedo é bom ele já passar por tratamento psicológico para se blindar disso. E o narcisista, sabendo que você está se blindando de todas as formas, seja em rede social, não postando vídeo, foto, não falando da sua vida para ninguém, ele
mega curioso em saber. E às vezes na visita do seu filho, quando ele vai fazer, ele, como ele está vivendo bem, ele não sabe mais de nada da sua vida, ele pensa que você está nadando em dinheiro da mesma forma que ele está nadando em dinheiro. Porque se eu estou, a outra lá também tá. Como que? Eu me lembro que quando eu sofri o pré-infarto, o narcisista ficou sabendo, eu não obtive nenhuma ajuda. Muito pelo contrário, eu senti prazer na voz e nos textos, nas mensagens trocadas. Tipo, bem feito. Até que enfim. Só que aí depois, quando eu comecei a postar os vídeos aqui no YouTube, no TikTok, no Face, ele começou a me xingar. Como assim eu estou alertando outras pessoas? Eu que passei por violência doméstica, estou ajudando outras mulheres. Está os montes de narcisista pedindo, pelo amor de Deus, para eu parar de fazer isso, de ajudar outras pessoas. Aqui está meu recado. Eu não vou parar. Só o dia que eu desencarnar. Ou se Deus, né, de por outra maneira não permitir que eu faça mais vídeos. E aí, o que ele faz? Ele acaba usando a justiça. Porque na revisional de alimentos, ele vai te perseguir. Justificando a ação revisional de alimentos. Ah, porque de repente você teve que comprar um carro popular, zero por sua segurança, às vezes não é zero, mas você não pode ter bens. Você não pode ter uma vida minimamente decente, minimamente ética e saudável. Só o narcisista que pode comer nas alturas, comer em restaurante que gira, ir em lugares mais sofisticados do Brasil e do mundo. Mas você, pobre criatura, você tem que morrer. Você tem que comer fezes. Você não pode comer coisa, nada. Você não pode ter uma casa normal, nada. Só o narcisista que pode. E aí, ele achando que você está no mesmo patamar de luxo de vida como ele, porque ele não sabe nada da sua vida, ele vai começar a te stalkear, que é típico do narcisista, que é o crime de stalking. Aí você faz BO. Pede medida protetiva. Só que a justiça brasileira é tão ainda machista. Ai, não, veja bem, não é bem por aí. Aí você fala, eu fui ameaçada pelo narcisista. Basta a palavra da vítima, só que não. Nem sempre. Aí você não consegue a medida protetiva. E a criatura continua te perseguindo. É no Google Maps. Fotos via satélite da sua casa, do seu carro, aonde está seu carro estacionado. E aí acaba usando tudo isso. Mas isso não é crime de perseguição. É que sabe o que é? É que eu estou cismado de que ela tá ganhando mais do que eu. Então, como ela tá ganhando mais do que quando, na época que foram estabelecidos os alimentos, eu não quero mais pagar o colégio do filho, ou eu quero reduzir pela metade os alimentos que eu pago. Como assim? Só eu que posso viajar e desfrutar da vida. A mãe, ela que se lasque, ela que vai atrás de médico, de consulta, cuida do filho quando tá doente, quando não tá doente, leva em escolas de futebol, de natação, de tênis, vai pra psicólogo, faz tudo. Mas é obrigação dela. Eu, narcisista, só posso me divertir. E o que acontece? Quebra do sigilo bancário. Sim. E aí ele consegue aquilo que ele não conseguiria em vias normais, ele consegue. E aí você vê que ele também tem que juntar a parte dele. Só que ele não junta tudo. Narcisista só cumpre aquilo que ele quer. E aí você vê que o narcisista está indo em lugares onde ele falou que ia te levar. Onde ele fazia o future faking com você. E ainda gastando dinheiro, sendo que para você não comprava nem mais um pão. Você passava fome em casa com geladeira vazia. Agora, de repente, o que são R$2.000 numa noite? Não é nada. Espero que eu tenha te ajudado. Meu tempo aqui é muito curto. Curta e compartilhe o máximo possível. Siga-me nas principais redes sociais em Ajudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.